Estamos aqui hoje num dia muito especial ao lado do Adriano e ao lado do Carlos Perobelli para a gente inaugurar essa primeira edição do nosso podcast. Adriano? Muito feliz, Alessandro. Poder estar presente com alguém que a gente admira, Perobelli, fundador, um dos sócios da Next Move, do Instituto Atravessando a Ponte, do novo negócio, né? The Garage, que ele vai falar um pouquinho mais. E acho que esse episódio tem muito a ver com a jornada de um empresário que acredita no potencial do ser humano e, ao mesmo tempo, do uso adequado da tecnologia. E a gente está muito feliz, obrigado pela tua presença. Ale, é algo que a gente queria e desejava há bastante tempo, principalmente para mostrar um pouco das percepções do mundo dos negócios que ficam ou ocultas ou que nem sempre são tratadas de uma forma descontraída, porque tem muita gente que precisa de palavras de incentivo ou muitas vezes de orientação, e nada melhor do que disponibilizar conhecimento e vivências que são adquiridas nesse contexto, né, do business, e o lado B, o nosso podcast, vai ajudar. Perobelli, obrigado mais uma vez pela grande honra de tê-lo aqui conosco nesse episódio inaugural. E se puder já iniciar falando um pouquinho da tua história, trajetória, vai ser um grande prazer. Bom, eu que fico honrado, na verdade, de ser convidado aqui para o primeiro podcast, e vejo que tem tudo a ver o que nós estamos falando hoje, que é como acreditar no talento humano, nas pessoas, e fazer com que eles ou elas se integrem perfeitamente com a tecnologia. Hoje em dia, cada manhã que você acorda, você já vê uma notícia nova e sempre tratando de tecnologia. Então, nós temos que ser adaptáveis. Eu acredito que esse é o verbo, né, que nós, seres humanos, vamos ter que levar aí para os próximos anos, que é saber se adaptar. Por mais que Darwin disse que nem o mais inteligente, nem o mais forte que perceberão, né, mas na verdade vai ser o mais flexível, vai né? se adaptar. Né? Então eu acredito nisso daí, e nós temos que aprender novamente a se adaptar com essa nova realidade. E essa realidade está sendo dura com o ser humano. Se a gente perceber o estresse que nós passamos no dia a dia, no mundo inteiro, isso é no mundo inteiro. Então, a pressão ainda dos robôs, será que vai, será que não vai? Então, a mente vai ter que estar bem estruturada, e essa saúde mental, que hoje está se tornando moda de novo falar sobre saúde mental, vai dar esse ponto de integração efetiva entre a pessoa e a tecnologia, o ser humano e a tecnologia. A harmonia, né, entre esse desafio. Falando um pouco de mente, né, e ao mesmo tempo de como a gente precisa ser flexível, nós costumamos colocar, né, um poder da empatia, de se colocar no lugar do outro, para poder, nessa interação do mundo dos negócios, do mundo corporativo, conseguir ter bons resultados, mas com essa saúde mental dentro de um contexto que seja positivo para todos que vivem dentro de um sistema, né? E todas as empresas são um sistema, os nichos de mercado também compõem um sistema, e falando um pouco nesse contexto de mercado, fala uma história específica aí, como você criou os negócios, tanto a Next Move, o The Garage e o Instituto Atravessando a Ponte. Nós já conhecemos, mas lógico. Vai ser importante para o público entender. Bom, tudo começou há um pouco mais de 20 anos atrás. Eu tomei a decisão de fazer um negócio um pouco diferente do que as empresas na época faziam com relação a desenvolvimento de software.
Eu sou oriundo da área de desenvolvimento, fui programador, analista, líder de projetos, gerente de projetos, enfim. E eu percebia muito fortemente a falta de planejamento, a falta de gestão. E eu comecei a empresa falando sobre gestão de projetos e gestão de pessoas, e para isso é necessário processos. Então a tríade que sustentou e sustenta as organizações que eu administro, ela está numa tríade que é pessoas, processos e tecnologia, nessa ordem. E é importante registrar isso, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam que existe um processo que une essas duas partes, as pessoas e a tecnologia. E não adianta a gente não respeitar, que é fundamental a gente ter a noção disso. Sem dúvida. E na época nós tínhamos uma parceria muito forte com a Fundação Vanzolini, que é da USP, onde o presidente na época era o Marcelo Pessoa, e numa das nossas conversas eu falei o seguinte: porra, que tal se a gente fizesse uma fusão entre o PMI, né, o PMBOK, e o CMMI, que era, na época, era a metodologia mais consagrada na área de desenvolvimento de software. Há 20 e poucos anos atrás, 21 anos atrás. E aí nós criamos um projeto chamado modelo, na verdade, não é um projeto, é um modelo de gestão chamado Sirius. E que nesse livro aqui, Construindo os 5 Asas, eu explico como foi construído e como nós fizemos esse join, esse merge entre uma metodologia de gestão de projetos e uma metodologia de gestão de desenvolvimento de software. Então, tudo começou aí, e nós investimos e acreditamos que era possível fazer com que as pessoas da área de desenvolvimento de software tivessem um processo que respeitasse. Porém, ao longo da nossa jornada, nós entendemos que os latinos, e mais propriamente dito os brasileiros, eles são muito criativos, né? E burlar o processo é a coisa mais fácil que existe. Então nós tivemos vários desafios ao longo dos primeiros 5 anos de empresa, porque nós colocamos o modelo Sirius, por exemplo, no atual Banco Itaú, mas na época era Bank Boston, colocamos na Polícia Militar, colocamos na MESP, que era uma empresa que agora é da Mil, e na Avon nós também colocamos. Então era uma ideia que realmente fazia sentido. Porém, nós deparamos com essa peça-chave que são as pessoas, e aí tivemos alguns momentos de não felicidade, que foi, não dá. A gente, por mais que seja importante, as pessoas elas não estão alinhadas a esse processo. E aí nós começamos a fazer uma rotação, que hoje tem até um nome mais bonito, que é pivotar. Isso, pivotar, né? O negócio. Isso. E aí nós começamos a trabalhar efetivamente com squads. A gente não queria chamar de fábrica de software, porque era um negócio, a fábrica de software, projeto fechado, é algo que a gente acredita que é muito difícil de se executar. Ter sucesso, no Isso, fundo. Porque um outro ponto importante que eu vejo é assim: nós aqui, os latinos, a gente também não consegue ter uma ideia de longo prazo. Então a gente é muito imediatista. E aí o processo de negócio e aí já muda. E aí você tem o sistema que você não consegue mudar com tanta rapidez. E aí muda. Então você vai apresentar para ele o resultado. Mas não é mais assim. Então o projeto fechado é algo bem difícil. Então nós começamos também a trabalhar com squads. E isso deu realmente uma vazão bastante interessante. Mas sempre voltado para a tríade: pessoas, processos e tecnologia. E eu acredito que ao longo dessa jornada, aí falando sobre a 5A, que hoje
nós fizemos um rebrand dela, virou Next Move para ser mais atual. E ao longo dos últimos 5 anos, nós começamos a trabalhar fortemente com startups. Então, buscamos como trabalhar com esse mundo, arriscamos em alguns momentos com a participação de 25% nas startups, vimos que muito difícil. Você tem uma experiência e você quer conduzir de uma forma, você sendo minoritário fica muito complexo. Então nós criamos esse modelo que nós estamos lançando, e em breve eu vou falar um pouquinho mais, mas só para dar um gancho, giro, né? Para dar um giro aqui. E ao longo desses últimos 5 anos também, nós criamos um instituto, porque ao abrir a empresa 20 anos atrás, uma das metas era que 3% do faturamento seria revertido para o terceiro setor. E nós fizemos isso ao longo dos anos, mas sempre apoiando instituições. E agora, a questão de 5 anos, abrimos o instituto, que é exatamente fortalecer a educação para a transformação. Então a gente já está conseguindo buscar jovens da periferia, com baixa renda, e fazer com que esses jovens se tornem profissionais da área de tecnologia, tendo um valor bem acima do mercado, que a gente sabe quanto vale, né, um profissional de tecnologia. Então essa é a nossa ideia. E o mais desafiador, como fundador do Instituto, eu digo assim, o mais desafiador não é atingir a este jovem que a gente está trabalhando com ele para ele se formar. Nós temos 8 formados já o ano passado, 16 se formando esse ano. Que legal. Nós mantemos 40 jovens todos os anos. Legal. Pagando 100% da bolsa, e é na Impacta, a faculdade que é a parceira nossa. Parceira da Next Move, né? Isso, então pagamos 100% da bolsa, vale transporte, vale refeição, se precisar a gente também ajuda com cesta básica na casa, enfim, a gente faz um pacote bastante interessante para esses jovens aí. E baseado nisso, né, que a gente quer que esse jovem ganhe bem e que o filho dele nasça num outro nível. Esse é o desafio. Eu não estou olhando para esse jovem, eu estou olhando para o filho dele. A segunda geração. Isso. Para interromper uma cadeia viciosa, né? Perfeito, é isso aí. Então esse é o grande objetivo do nosso instituto. Então, rapidamente aqui, falando um pouquinho aqui quais foram as iniciativas que nós tivemos ao longo desses anos, mas sempre olhando para pessoas. Como principal pilar. Sempre. Porque é aí que nasce, na nossa visão, pelo menos até agora, hoje, né? É assim que eu enxergo. Pode ser que daqui a um ano a gente mude um pouco de opinião, mas hoje ainda continua sendo pessoas em primeiro lugar. É difícil ela perder esse posto, né, Perobelli? Para mim, não tem a menor chance. Eu estava imaginando aqui esses momentos de transformação, porque você criou uma empresa já com propósito, Sim. já imbuída de diretrizes, de nortes, de pilares fortes, e aí num determinado momento você teve uma sacada de reposicioná-la, de agregar, acho que assim, agregar mais propósito ainda, porque a hora que vem um instituto, você transforma todo esse ecossistema em alguma coisa ainda mais objetivada. Sabe? Foi esse o grande momento da virada para você, o instituto? Como é que foi isso? Não, na verdade foram momentos separados. O instituto ele já vinha com uma ideia de se fazer algo mais sólido, diferente de você só aportar recursos para uma instituto A ou instituto B, é criança, é adolescente. Então isso foi construindo essa estrutura mental ao longo dos últimos anos. Então, e brindou, na verdade, com a abertura do Instituto há 5 anos atrás. Então isso aí é alguma coisa que está andando em paralelo. Agora, se a gente falar de negócios, de business, né? A grande mudança aconteceu quando chegou a pandemia.
Quando chegou a pandemia, até o momento da pandemia, a gente estava voando velocidade cruzeiro, né? E de repente veio a pandemia e nós identificamos que a gente não sabia mais vender. Como muitas empresas no Brasil e no mundo, né? E aí nós falamos assim, bom, precisamos nos reposicionar. E aí veio a mudança da logomarca para que a gente conseguisse fortalecer mais o nosso posicionamento e aprender realmente como vender nesse novo mercado. A gente não tem a conexão com o profissional, que é o comprador, uma vez que a gente não tem mais o ponto fixo, né? O cara é bombardeado diariamente por milhões de e-mails, por WhatsApp. Quer dizer, como fazer esse nível de relacionamento, né, fluir? Então nós identificamos que é pela competência. Então, né, nós queremos, ou no momento queríamos nos reposicionar como uma empresa de inovação, como uma empresa preocupada com os processos, né? Como é que serão os novos processos, uma vez que o home office naquela época ainda era muito forte para todos. Então, como se reposicionar? E isso daí nos levou a várias reflexões. E uma delas foi, bom, nós temos hoje uma estrutura forte em gestão. Então nós temos lá toda a parte de back-office, né? Gestão administrativa, financeira, contábil, fiscal, isso daí é muito forte. Temos a gestão de vendas, inclusive vocês da GV estão nos ajudando a colocar mais força nisso. E também na gestão de pessoas, que nós temos esse viés, né? Sem falar da tecnologia, do desenvolvimento de aplicações. Então nós identificamos que o que faltava, e o que eu falo até que falta hoje, para as startups é exatamente isso. Alguém que consiga ajudar na condução. O cara pode ter uma boa ideia, mas não tem uma estrutura que dá suporte para ele ao longo da jornada. Então nós falamos assim, bom, se nós temos isso, e temos uma história de sucesso de 20 anos, por que não colocar isso para que as pessoas também usufruam disso? E aí aí sim foi a guinada, né? Então nós mantivemos o nosso papel principal como empresa de venda de squads para desenvolvimento de software, e abrimos essa frente para que a gente conseguisse estimular os novos founders, idealizadores, para trabalhar dentro de uma estrutura que dê condições de ele ter mais chance do sucesso. Então, foi ali, bem no momento da pandemia, que nós fizemos todo esse movimento de mudança. O turning point para muita gente, né? Lógico. Que legal, né? Porque você vê que nada também acontece por acaso. E um movimento como esse gerou tanto movimento nas pessoas, nos sistemas, nas organizações. Quem soube surfar bem e se reposicionar tem boas histórias para contar. Tem boas histórias para contar, é isso mesmo. Esse propósito que é inclusive uma das visões que a gente compartilha, de gerar essa transformação, né, nas empresas e garantir prosperidade, que é algo que vocês também estão proporcionando para startups, né, que estão ali no início, dando um suporte de gestão, de estruturas de gestão, e acho que essa visão também comercial, que é um grande desafio hoje, acho que para qualquer organização, nicho de mercado. Agora tem um ponto que você trouxe do Instituto, mas que tem a ver com qualquer outra organização. Essa cultura forte, né? Como é que eu faço um ajuste ou contribuo para o mindset dos colaboradores, dos fundadores de empresa, para que tenham, tanto dentro de casa, que é o desejo do Instituto, né, de eu fazer uma virada de chave, de mudar a minha vida e da minha família, mas isso está atrelado à mudança de mindset, um mindset de crescimento, de autorresponsabilização. E você, como um líder que tem aí esse empreendedor,
Fala um pouquinho da sua visão sobre liderança, dos desafios da liderança hoje no mundo dos negócios. Bom, liderança é algo que mais de 20 anos atrás eu discutia com uma querida amiga psicóloga, que ela dizia assim: não, a gente consegue formar um líder. E eu dizia para a gente: olha, você até pode formar um líder, mas se a pessoa não tiver liderança nata, ele vai ficar sempre um passo atrás daquele que tem. Então, eu vejo que o líder é uma pergunta que eu faço lá dentro da empresa, da Nextmove. Você está almejando ser líder, não é? Tô. Como é que você administra a gaveta do seu armário? É isso. Se você administra a gaveta do seu armário numa bagunça, você vai administrar uma bagunça. E aí, quem estiver ao seu lado vai estar numa roubada. Então, o que eu estimulo para o líder é: comece dentro de casa. Uma outra pergunta que eu faço já para uma liderança um pouco mais sênior, né? É assim: como é que você, como é o líder da sua casa, como é que você lidera os seus filhos, como é que você lidera a sua família, como é que você lidera sua esposa, ou se for uma mulher, o seu esposo, como é que isso funciona? Porque no dia a dia você vai transportar isso. Esse equilíbrio emocional, se você não tiver na base, você não vai ter aqui. Então essas reflexões é que eu imagino que cada um tem que fazer antes de pensar de virar um líder. E aqueles que hoje são líderes, eles têm que repensar como eles estão se posicionando. Porque é muito fácil aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E na atualidade a gente não consegue ser uma pessoa aqui e outra lá. Porque as redes sociais, as pessoas estão observando sempre você. Então, eu vejo que um dos princípios, e aí começa a sua resposta, né? Quer dizer, o líder tem que ter princípios fortes, para que ele consiga perpetuar no dia a dia o que ele realmente prega, aquilo que ele faz. Então, isso daí é o principal para mim, o cara ter valores, o cara ter princípios, obviamente ter uma liderança de equipe, saber os princípios de gestão, tanto gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de projetos, porque tudo é projeto dentro de uma organização. E também a gestão financeira, para entender quanto está custando isso, qual é o payback, né? Então, porque quando a gente fala muito de gestão de projetos, é início, meio e fim. Eu terminei. Não, você não terminou. Agora que começa o jogo. É isso aí. Né? Você terminou a fase do projeto, agora a gente vai fazer. Vai dar resultado isso? São 2 anos. E a turma parece que nessa hora relaxa, né? Não. E a hora que você relaxa... terminei. Não, você não terminou. Agora que vai começar o jogo. E agora que você tem que ter firmeza. Para que você alcance ao longo do tempo aquilo que você planejou. Redução de custo, aumento de receita, melhoria de processo, enfim, qualquer coisa. Então eu vejo que esses pontos, na minha visão, são os pontos principais para um líder. Quando eu faço uma contratação de um líder, eu levo em consideração esses passos. E, para mim, o mais importante é uma pessoa verdadeira, uma pessoa honesta, porque senão não vai dar certo. E a gente, por mais que a gente faça, e nós temos 20 anos de experiência na parte de contratação de pessoas, e a gente toma pau até hoje. E outro dia eu estava brincando com uma selecionadora que ela falou: eu vi um software, um aplicativo que identifica se o cara está mentindo, se o cara está... Falei assim... Sherlock Holmes do aplicativo? Eu falei assim: Ellen, não se iluda.
Esse é um aplicativo norte-americano que está acostumado com os anglo-saxônicos. E os anglo-saxônicos pensam completamente diferente dos latinos. Aqui, o que mais nos destaca é 171, artigo 171, que é o cara que dá nó em pingo d'água, que vende o almoço para comprar janta. Então, quando o cara estiver falando na frente daquela telinha, o cara filmando, a inteligência artificial do outro lado vai entender que não, cara, esse cara tá super sério, o cara é super... As expressões não vão entregar, né? Na verdade, então... Ou se tiver machine learning, vai reaprender completamente o algoritmo. Esse cara é bom. Exatamente. Então, eu falo que trabalhar sobre a verdade é muito importante, a honestidade, isso daí que nós lá na Nextmove, eu como profissional, como empresário, é isso que eu levo. Nós estamos buscando sempre founders, né, que tenham capacidade para administrar startups ou produtos, e é isso que eu levo para a mesa. Quando a gente conversa, é isso que eu vou buscar. O que esse cara faz, como ele faz, se eu posso confiar nele, se ele é um cara que confia também, porque não adianta só eu confiar. Via de mão dupla. Então são esses pontos, né? Porque se a gente for responder a sua pergunta olhando para o chat GPT, ele vai te dar 5 pontos importantes: feedback, o cara saber gerenciar, o cara saber lidar com pessoas. Putz, legal, mas eu vejo que esses pontos que eu trago são mais pessoais meu, e é o que eu levo para a empresa. Ficamos felizes, porque a gente compactua líder de si mesmo, né? A importância do autoconhecimento. Antes de olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro. Walk the talk, ter a congruência, né, entre o que se pensa versus como age. E competências. No fundo, você trouxe a capacidade de gerir pessoas, de entender de processos. E hoje a gente está precisando ter um pouco desse conhecimento de inovação. Como é que eu aprendo, né, através até de metodologias de gestão de projeto, a inovar, a ser ágil. A gente vai falar um pouquinho também da cultura ágil, que tem tudo a ver com tecnologia e pessoas, mas recapitulando e compactuando como a gente enxerga a liderança. Se me permitir, acho que um ponto importante é a própria coragem que é necessário para ser líder, para assumir essa responsabilidade. E eu gostei do gancho que você fez. Vamos olhar para a nossa casa, vamos olhar para a nossa família, onde tem um apelo emocional, onde existe uma estrutura de desafio muito maior, e às vezes a gente está dividindo o tempo, é um pouco da roda da vida, né? Mas compactuamos, Ale. Não, eu ia falar uma coisa que acho que é super importante, né? Que se você pegar o ciclo de qualquer coisa bem estruturada, você tem a ideação, você tem o planejamento, você tem a execução, você tem o acompanhamento, enfim, controle. Mas é neste negocinho aqui chamado execução que a coisa muda. É exatamente nesse trecho onde onde o ser humano é insubstituível. Porque na ideia muita gente tem, e tem tecnologia que gera também. Planejamento também é a mesma coisa, mas na hora de colocar em prática, a execução, como a gente costuma dizer, a execução é o nome do jogo, faz a diferença, né? E se juntar a execução com liderança, eu acho que é o grande desafio de qualquer empresário hoje. Ser referência como líder, dar oportunidade para o outro se transformar num líder, e é o que a gente, por incrível que pareça, o que é um campo fértil, eu acho que para as empresas, para os executivos, para os empresários, como é que você favorece as passagens, né? Ou seja, como é que você gera oportunidade para que quem está aprendendo logo possa ensinar, e quem está ensinando também aprenda com todos, e vice-versa, né? E eu fico pensando aqui, sentando na tua cadeira de tecnologia, um líder de tecnologia, que trabalha, a tua matéria-prima são as pessoas. Como é que é o perfil? Se é que existe um perfil de contratação? É um cara que tem uma boa habilidade de gerir as coisas que ele tem,
é um cara orientado a produto, é um cara orientado a resultado. Claro que tem características que vão demandar perfis diferentes, mas na essência, o que você mais vê valor? Então, lá, o que nós mais enxergamos valor neste momento é o processo de adaptação daquele perfil. Por saber que as coisas vão mudar ao longo do tempo, e o tempo pode ser curto, né? A gente busca a pessoa que tenha a capacidade de se adaptar melhor a cada momento. Mesmo sabendo que os recursos da área de tecnologia são escassos e também o nosso turnover é muito alto, infelizmente. É do mercado isso, né? O reter talentos, ele sempre está na lista diária. Na pauta, né? Está sempre. Mas a gente entende que o turnover é algo que aqui no país é muito fácil de acontecer. Porque o cara ofereceu 1.000 a mais, o cara, lá é mais perto da minha casa, eu fico, então eu vou para lá. Não tem uma ligação mais profunda. Isso estou dizendo na nossa área de tecnologia, né? Então eu vejo que a adaptação, o cara ser adaptável, é o que a gente busca hoje, como principal item. Lógico, aí você vai falar, o cara é mais de produto, o cara é mais de inovação, o cara é mais de gestão, o cara tem que ser um cara mais focado, mas tudo isso assim, tá, e se você tiver que mudar? Como é que esse cara se adapta? Então, nós temos 2 testes que nós fazemos com esse objetivo, que é o DAC, que é a avaliação de comportamento, e o BFP, que é a avaliação de personalidade. E aí a gente faz um join disso daqui e faz uma análise em cima dos nossos valores e princípios, sendo que um deles é adaptação. Um dos nossos valores é adaptação. Você sabia que da GV também adaptabilidade é um valor? Que legal, então é isso. Sinergia. Então, eu vejo que isso daí é o que vai, para nós, né? Vai fazer a diferença. Então a gente busca um profissional que seja adaptável. Muito se falou por anos, né? O conceito do chá, de conhecimento técnico, habilidade e atitude. Na sua visão, ainda vale 2 jargões: contrata devagar, demite rápido? E o outro é a questão, normalmente se contrata por conhecimento técnico e se demite por atitude. Acho que corrobora um pouco dos princípios. Então, a nossa estatística, ela diz assim, 70% das demissões são por comportamento, 30% são por lado técnico. Mas nós estamos numa situação onde o comportamento humano ele está em desuso. O que eu quero dizer com isso? Falando um pouco de gerações, que nós estávamos falando um pouco antes do início do podcast aqui, né? Se a gente analisar a geração Z, que já está no mercado de trabalho hoje, a gente percebe que, diferente da geração X ou até da Y, que é o mediano aí, o comprometimento ele não é levado tão a sério, uma vez que tudo é muito volátil, se troca muito fácil, desde o momento em que você, uma roupa, né, é tudo muito, muito fácil de trocar. Então, o emprego também é fácil de trocar. Então ele não tem... Não cria vínculos, né? Isso. Esse é o desafio, que é um desafio do nosso momento. Então como reter, né, uma pessoa através de quais princípios, que são diferentes dos nossos. Então nós estamos aprendendo ainda a trabalhar nesse quesito, né, de falar assim, poxa, demitir rápido. Na verdade, a gente não está tendo nem tempo de demitir, porque a própria pessoa tá já saindo, né? Então, eu acredito que, assim, óbvio, olhando para trás, eu digo que esse jargão ainda funciona.
tenha cautela na contratação, porque todos nós que somos empresários sabemos o custo que é colocar uma pessoa, né, para fazer um onboarding, e aí pum, deu pau. Putz, você gastou o dinheiro daqueles 3 meses, 4 meses, o esforço da equipe, né? Então, a sensação de perda de tempo, porque esse é um ativo que você não recupera. Não recupera. E aí você tem a demissão rápida, né? Então, que é lógico, se o cara não conseguiu se adequar, né? Em 3, 4, 6 meses, tem que substituir, né? Inevitavelmente. Então nós estamos, na minha visão, nós estamos diante de um grande desafio. É como juntar essas peças para que a gente seja atraente o suficiente para que essa geração nova permaneça, que eu vou dizer para vocês que eu fiz um trabalho internamente no ano retrasado, porque a nossa população é mais geração Z, e a percepção é bem diferente das nossas percepções do passado. Sim. Então eu vou dizer para vocês que eu não consegui ainda, por mais que a gente tenha apoio de psicólogas, né, internamente ali, mas a gente não conseguiu ainda definir uma formatação de como reter, né? Muito se fala, não, a gente tem que dar um propósito. Bom, o propósito é dele. Ele tem que ter um propósito. Não eu, como empresa, vou dar um propósito para ele. Vocês têm que motivar. Não. É automotivação. É intrínseca, né? Se eu motivo aquele cara por grana ou por uma promoção, daqui a 6 meses o cara está eu estou desmotivado. Ele tem que ser automotivado. Então são coisas que, na minha visão, ainda eu preciso mesmo aprender, né, para estar ativo no mercado daqui a 10 anos. Então, é um repensar eterno, né, que agora a gente não tem. O lifelong learning. Porque a empresa, como eu disse, que foi aberta há pouco mais de 20 anos, ela foi aberta na época para 100 anos. Ela já foi aberta, então já obrigatoriamente tinha que ter a sucessão, o repensar da sucessão. E se a gente tem que viver mais 80 anos, como viver 80 anos? Então esse é o desafio constante da empresa, é o repensar de como sobreviver nessas mudanças e se posicionar nessas mudanças para que a marca esteja daqui a 80 anos em pé. Esse é o nosso desafio. Então as pessoas, a gente vai ter que se adaptar e entender como elas trabalham. E agora, eu fiz um trabalho numa escola, questão de uns 2 meses atrás, para entender um pouco como é que é a geração alfa. Que é só para os nossos... Pessoal do ensino fundamental ainda, Isso, né? Então, esses caras vão entrar daqui a 4 anos no mercado. Então, quem são esses caras? Como é que eles pensam? O que eles querem? Daqui a 4 anos, a gente vai passar muito rápido. Quando a gente piscar, esses caras já estão entrando no mercado. Então, é um desafio. Essa geração alfa, e agora vem a beta, que começou a nascer agora esse ano. Como será, né? Como será? Então, temos que ficar sempre atuantes, sempre entendendo. É um ciclo, né? Sem fim. E eu acho que essa questão da adaptabilidade que você mencionou faz todo sentido, porque não adianta você querer terceirizar, né, propósito, você querer terceirizar coisas que na verdade, você tem que criar condição para que a pessoa se atraia ou não por aquilo, né? A imposição, a gente tem visto aí cases no mercado mais recentes de grandes executivos querendo colocar quase que a forceps um mindset para que aqueles profissionais, aqueles executivos sigam padrões pré-estabelecidos pela empresa. Vai ao contrário do que você está falando da adaptabilidade, vai completamente ao contrário, né? Então, eu vejo que isso é uma armadilha. Ao invés de nós entendermos o que está acontecendo, a gente está colocando a forceps um padrão antigo. E isso, para mim, não faz sentido. Para mim. Nós vamos ter que usar
o equilíbrio desses dois lados. Às vezes nem tanto o que as novas gerações pregam e nem tanto o que as gerações anteriores pregam. Então o equilíbrio eu vejo que é uma forma mais adequada. E aí eu escuto muitas vezes assim, mas os jovens não sabem o que eles querem. Tá bom, e a sociedade fez isso. Nós, no passado, fizemos esse movimento. E aí nós estamos aqui hoje. E agora você vai voltar a 100 anos atrás e impor. Não faz sentido. Se a gente voltar 30 anos atrás também, com seus 16, 17, 18 anos, talvez muitos de nós não soubéssemos o que queríamos também. Sim. E óbvio que as opções eram bem mais restritas, né? E hoje é desse tamanho, então é natural que aconteça. Eu queria lembrar aqui uma conversa que eu tive com um grande amigo, era assim, nossa, na nossa época era tão mais fácil, porque quando perguntavam assim, o que você quer ser quando crescer? Advogado, médico, engenheiro, tinha 4 ou 5 opções, né? Agora, eu não vou nem falar das opções que nós temos, mas assim, nós criamos os nossos filhos hoje e a frase de efeito é sempre assim, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja feliz. E aí você fala o seguinte, mas o que é felicidade? O que é felicidade? É ter por ter? É ser por ser? E aí? Então você deixou na mão de um garoto, ele tem que ser feliz. E aí ele fica procurando alguma coisa que é subjetiva. Ninguém sabe o que é. Para mim, felicidade é uma coisa, para você é outra, para quem está nos ouvindo é outra. Então esse jovem, ele ficou, além de todas as possibilidades, né? Influencer, eu quero ser MC, não sei o que lá, quero ficar milionário, né? Então, é difícil, mas eu acredito, eu sou um otimista, eu acredito que a geração Z foi o pico da montanha, e agora a geração alfa ela vem para estabilizar, dar um grau de estabilidade por um tempo, não sei quanto tempo, né? Mas essa é a minha crença, que a gente chegou no ápice, então a gente vê muitas coisas hoje na mídia, como a gente estava conversando, né? Os Tyrians, os bebê reborn, então quer dizer, a gente fala assim, foi isso que nós construímos enquanto sociedade. Não adianta julgar agora. Agora a gente tem que entender. Entender, acolher, eventualmente se aprofundar. É isso aí. Então, nós estamos tendo sempre que se adaptar. Porque julgar esse tipo de situação é muito fácil. E não contribui para nada. A gente tem que entender, nós construímos isso. Nós da geração X, nós da geração Baby Boomers, nós construímos isso. Então, agora... Vamos achar uma saída para isso. E vamos achar, eu tenho certeza, e vamos achar. E como é que a gente encontra uma saída, por exemplo, para a questão cultural, onde você sempre vai buscar performance? É necessário, a empresa tem um objetivo de dar lucro, automaticamente você pode ter outras funções, mas essa é um desejo de qualquer empresário que abre uma empresa. E tem esse aspecto do cuidado, né, da cultura de performance versus o aspecto de trazer esse equilíbrio, essa harmonia de convivência e ao mesmo tempo de conexão, né? Como é que você enxerga isso? Olha, o que eu posso dizer depende do estágio que a empresa está. Se for no estágio 1, que é o iniciante... Sobrevivência, né? O cara tá vender, não está nem preocupado com o que está acontecendo, com quem está lá dentro, porque o objetivo principal é venda, faturamento, pagamento, né? E não tem nada de errado, porque às vezes você não tem condições de abrir uma empresa estruturada, com valores, princípios e com toda essa experiência, né? Então, se a fase da organização for uma fase já de estabilidade, aí entra a busca da inovação. Está estável? Nós temos que se diferenciar. diferenciar.
E se diferenciar neste mundo é se diferenciar todos os dias. Então aí vem aquele líder de produto, o cara que está fascinado pelo produto que a gente tem que melhorar, Eu vejo que... E a terceira fase é a fase da ruptura, que aí seria efetivamente a pivotagem, né? Quer dizer, eu estou aqui, mas eu preciso mudar. Como mudar? Então eu vejo essas 3 grandes etapas, e aí cada qual está numa necessidade, né? O estágio, né? O estágio da empresa, essa maturidade que determina. Porque se você estiver num estágio mais avançado, você pode parar e falar o seguinte: putz, vamos fortalecer nossa cultura, os nossos valores, os nossos princípios, porque isso vai fazer a diferença. Como é que a gente pode reter esse jovem que está entrando? Ele sempre está buscando um propósito, vamos ajudar a buscar esse propósito de forma saudável. Então, aí também vale muito do empresário. Se o empresário é aquele fascinado por escalar sem fim, né? Ele vai ter a equipe que está com ele. Então a gente vê isso muito na área financeira, que é dinheiro. Então o cara já entra lá, ele é moldado, né? Moldado a isso. Se o cara não traz resultado, ele está fora. Mas eu sei que isso tem um time. O cara não consegue, o ser humano não consegue ficar por muito tempo nessa noia. Então, como de novo o equilíbrio, né? Como o empresário vai ter que se equilibrar na performance e na manutenção dos seus profissionais, da sua tese, dos seus desejos, né? Costumo dizer que ordem e progresso ainda nem na bandeira não deu certo. Uma hora a gente vai dar, né? Mas então esse equilíbrio não é estático, ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico. Encontra o equilíbrio, desequilíbrio, encontra o equilíbrio, desequilíbrio. E aí volta de novo aquilo que você falou, adaptabilidade. Não tem como, né? Mas falando disso, você trouxe um livro que a gente está curioso, quer dizer, nós já vimos, falamos bastante, onde você aborda a Startup Studio, né? E startup é um tema que está aí na pauta para vocês, né? Conta um pouquinho como é que nasceu isso. Então, há 5 anos nós começamos a enveredar por esse caminho das startups. Por quê? Porque criar um produto apenas como um produto interno, ele tem um valor, mas quando você coloca isso como uma empresa e trata o produto como uma empresa, tem um outro valor. Então nós começamos a trabalhar isso e fizemos aquisições de algumas startups já em andamento e tivemos algumas decepções que foram a falta de gestão, a falta de direcionamento, a falta de análise de mercado, a falta do próprio ego do founder. Perfeito. Então esses são os pontos que eu falei assim, putz, não deu certo. Será que existe algum modelo? Porque eu sempre fui ligado a modelos, né? Como eu comentei, o modelo do PMBOK, o CMMI, BPM, que é o Business. Então, tudo isso sempre me fascinou e aí eu fui buscar algum modelo que fizesse sentido. E aí eu encontrei um modelo chamado Startup Studio, que ele funciona, na verdade ele é um contraponto às startups tradicionais, que querem crescer rapidamente, valorizar rapidamente e virar um unicórnio. E nós, nessa busca, nós entendemos que existe um outro padrão, conhecido como camelo. Então, nós deixamos de ser a busca do unicórnio e a gente quer ser o camelo. O camelo é aquele que investe, mas para longo prazo. Investe para que tenha perenidade, para que ele tenha condições de evolução ao longo do tempo. É óbvio que isso tem um time para acontecer. O camelo, diferentemente do unicórnio, a gente tem entre 5 e 7 anos para que a gente consiga fazer a venda. E a gente faz a venda por fusões e aquisições na grande parte. Quando eu olhei para esse modelo, eu falei, pô, isso é um modelo interessante. E aí fui buscar
um entusiasta desse modelo. Então esse cara, chamado Attila Szigeti, é um húngaro que já implantou o modelo dele em vários lugares do mundo. E aqui no Brasil ainda não tinha sido implementado. E aí eu fiz uma conexão com ele, nós conversamos, eu expliquei mais ou menos como é que a gente trabalha, e a gente teve muito match. E aí eu pedi para ele, pô, como você tem um livro chamado Startup Studio Playbook, que tal a gente lançar esse livro aqui no Brasil? E eu escrevo um capítulo explicando por que nós estamos trazendo e como nós tropicalizamos isso. Porque é uma regionalização, né? Isso. Então aí nós fizemos esse movimento. Primeiro eu defendi a tese de como seria a mudança desse modelo dele. Coloquei para ele fazer a análise, ajustamos e nós estamos lançando agora, vou mostrar aqui para o pessoal. Que legal. Que joia. Que é o Startup Studio Playbook aqui no Brasil, né? E Attila e Perobelli. Isso, então nós estamos implementando ele aqui, já a questão de 2 anos, já temos hoje 3 startups operando, a 4ª vai começar agora, a partir desse mês de junho já começa a 4ª, e a gente tem a meta de mais 2 ao longo desse ano. Então, a meta do Startup Studio, que chama-se The Garage, é um spin-off da Next Movie. Ela tem a meta de ter 3 startups todos os anos. Então, existe todo um processo... 3 nesse processo de investimento, de arranque, né? Isso. Legal, ritmo então, bom. A gente tem tudo detalhado, como entra uma ideia, como se busca esse founder, como a gente coloca o MVP em operação, como é que a gente coloca o produto em operação no mercado, tudo isso muito bem estruturado. Nós pagamos para o founder ficar conosco 12 meses para que a gente coloque esse produto em operação, para que ele se dedique full time para isso. Então são algumas técnicas diferentes do mercado, como eles tratam, mas em contrapartida nós somos majoritários. Então 60% fica com o The Garage, 40% para o founder. Nesse 60-40, na hora de você fazer o exit, a diluição do founder é menor do que a do co-founder, que é o The Garage. Então isso motiva o nosso founder a fazer acontecer, né? E permanecer. Exatamente. Me ocorreu aqui o seguinte também, né? Porque um camelo ele consegue com poucos recursos percorrer muito tempo. O americano é demais. Eu não sou muito fã deles, porque são arrogantes demais, mas putz, falando tem de alguns modelos, insights que são sensacionais. Demais. E o unicórnio vive no mundo mágico. É isso. É um ser mágico. O que eu acredito também, mas são raros, né? É isso. São raros. A vida na realidade é muito mais próxima de um camelo e tem charme, tem glamour, tem aprendizado, tem tudo. Tem alegria com o camelo também, né? É isso. Não tenha dúvida, é isso. Eu acredito que pegou. Onde vai ser o lançamento? Você quer aproveitar e divulgar? Olha, onde é que está a câmera aí? O lançamento será no dia 26 agora de junho. Vai ser no Shopping São Paulo, que fica na Avenida Paulista. Então todos já estão convidados. Todo o faturamento de vendas desse livro, como os outros também, são todos direcionados para o Instituto Atravessando a Ponte. Então quem comprar hoje já tem lá na Amazon, vocês podem entrar, Startup Studio Playbook, e se vocês puderem estar lá, será um prazer em recebê-los com um autógrafo especial ali, do nosso Attila Szigeti, vai aparecer um pouquinho lá no vídeo. Que legal. A gente vai assinar como ele e nós lá, sendo os protagonistas desse Playbook Studio aqui no Brasil. O Attila é brasileiro? Não, ele é húngaro. Ele é húngaro? É. Puxa vida, que legal. Ele é um professor espetacular. Que legal. E essa adaptação que você mencionou, você usou o termo, tropicalização, é extremamente importante. Com certeza. Porque no mundo hoje das startups, né, e isso acho que tem a ver muito com o modelo do Vale do Silício,
não é só a escalabilidade, né, escalonar rápido, mas principalmente o tempo de resposta que se necessita, seja para o investimento, seja até no contexto do MVP, e cada vez mais as novas gerações querem essa resposta rápida, né? Eu olho que muitos estão conseguindo o sucesso, se é que eu posso dizer dessa forma, financeiro, sim, seja por influencer, as mídias sociais traz essa comparação diária e até massiva, exorbitante. Essa adaptação é uma preocupação dentro dessa metodologia, dentro do método do Camelo, para que no Brasil isso tenha perenidade. Se você puder também falar qual que é a possibilidade para as startups, né, para os founders que desejam entrar em contato, como é que funciona essa esteira, está aberto esse ano, já fechou o ciclo? Bom, na verdade, nós estamos abertos o ano inteiro para receber ideias. Então, é só entrar no site thegaragestudio.com.br, você já vai ter lá um espaço específico para conversar com a gente, para a gente marcar um dia e conversar sobre a ideia e ver se é possível evoluirmos juntos. Respondendo aí a sua pergunta, eu vejo que um modelo, ele traz essa obsessão pela perenidade. O que eu quero dizer com isso? Existem já estudos de muitas startups que cresceram rapidamente e não conseguiram se manter. Elas vão lá e quebram. Então elas crescem rapidamente e quebram rapidamente. E é isso que também o modelo The Garage ele tende a trabalhar isso ao longo do tempo. É dar perenidade àquele produto e o mais desafiador é fazer o roadmap constante. Então essa área de inovação... Se reinventar. Perobelli, eu acho que com a base conceitual que você tem, com a experiência, com o The Garage, dentro desse ecossistema, principalmente pós-pandemia, que imagino deva ter mudado muito a cabeça de quem está empreendendo, de quem está começando startup, o que você tem visto dos maiores erros e, consequentemente, os maiores aprendizados de quem está arrancando? Então, o que eu posso destacar para os erros é assim, o founder, ele tem uma ideia, mas ele não faz uma análise profunda do mercado. A ideia pode ser boa, mas será que o mercado está apto a buscar essa solução? Então eu vejo que esse daí é o principal, é a falta de aderência da ideia com o mercado. O outro é a monetização. Ele identifica o mercado e não consegue precificar adequadamente. E aí o produto não deslancha. A outra, que também é fatal, é a gestão. Eu desenvolvi, o amigo desenvolveu, estou colocando aqui, peguei um dinheirinho ali na bolsa, em qualquer anjo aí, né? Coloquei 100 mil, vou fazer... Tá legal, e aí? Como é que você gerencia isso? A gestão disso. Putz, nunca gerenciei nada, né? O founder falando. Então, se você não tiver alguém por detrás que consiga te suportar, vai ficar muito difícil. E aí o quarto e último que eu vejo que é matador é a falta do roadmap. Então, o que vai ser amanhã? E depois da manhã? E depois de amanhã? Como é que o seu produto vai evoluir? Porque ele só está olhando naquele momento específico. Então, quando você analisa a evolução, já é tarde. Você já perdeu. Né? Porque aí entrou um outro cara no seu cliente falando um pouco mais do que você, e aí você sai rapidamente, porque se você entra rápido, você sai rápido. E acho que tem um pouco também do business plan como uma ferramenta super bacana para arrancar, para dar norte, mas se você fica engessado no business plan, depois que a coisa começou a andar e não tem adaptabilidade, vai faltar alguma coisa para esses encaixes que são naturais, né, ao longo do processo.
Então, o Adriano estava até comentando sobre o processo ágil, né? Hoje ele é difundido já em grande parte do planeta. Começou na tecnologia, Começou na né? tecnologia, isso. Mas as mentes têm que ser ágeis. Então não adianta eu querer ser ágil e o mercado não é ágil. Porque eu vou estar sempre na frente e eu não vou nem conseguir impulsionar aquele mercado. Então eu preciso fazer com que eu entenda o nível de agilidade de um business plan, ou para longo prazo, o que a gente vai fazer, mas também entender como é que o mercado reage, as mudanças do mercado. Então são várias frentes que esse founder ele tem que ter. E se o cara está voltado para vender o produto, ele não está olhando para outras pontas. E é isso que nós fazemos como co-founder. Então a gente vai dar todo esse suporte para que ele consiga vender o produto e esteja preocupado com a evolução daquele produto naquele determinado nicho de mercado. Ou seja, vocês olham com bastante profundidade o negócio em si, o mercado, mas vocês dão suporte na hora do rollout, da execução, né? Exatamente, porque super a execução é o nome do jogo. É o nome do jogo, é isso aí. Agora, você trouxe esse contexto das startups, que o Alessandro ele perguntou, mas isso vale para qualquer organização, qualquer negócio que vai ser estruturado do início ou eventualmente num pivotamento. O business design, você olhar para fora, entender se existe aderência, qual o tamanho desse mercado, validar. Eu acho que um do contexto muito desafiador é que a gente acaba não validando, fazendo pesquisas, conversando com players e ao mesmo tempo, né, você trouxe o termo, hoje em vários projetos que a gente atua que são um pouquinho mais de médio e longo prazo, a gente fala do conceito de adaptação, a estratégia de adaptação na gestão de projeto. Todo projeto, e abrir uma empresa, né, é um projeto, é um grande projeto, você precisa distinguir o que são essas sequências de iniciativa, o que é melhoria, ajuste de rota, o que muitas vezes até programas dentro da própria empresa, dessa startup que está nascendo, e é difícil você colocar até um to-do list, né? Dos diagnósticos que a gente faz, a gente vai numa área e fala, cadê o to-do list aqui? Cadê a lista de ações da sua empresa? E as empresas têm 20, 30, 40 anos, com várias áreas, com faturamentos expressivos, empresas de grande porte, e não existe essa visão de melhoria contínua, PDCA, né? Um PDCA. Eu acho que esse é um ponto que você trouxe na constituição de uma startup e que precisa ser perpétuo em toda a organização. Conceito de organizações ambidestras, você já teve essa participação? A gente está em alguns treinamentos trazendo essa realidade. Ambidestria é como jogar bola. Aquele jogador bom é o que sabe bater com as duas pernas, né? Certo. E no fundo, quando a gente olha isso para o mundo dos negócios, eu não posso nunca deixar de olhar minha melhoria de eficiência dos controles internos da empresa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que trazer a inovação, buscar uma disrupção, fazer diferente, diversificar em produto. E como é que o empresário toca essas frentes, né? O que eu priorizo? Eu vou fazer isso com um time próprio? Eu faço isso dentro de uma área? Eu terceirizo essa gestão da inovação? E esse é um desafio, né? Como é que você enxerga de olhar para dentro, né? Olhar para a eficiência e, ao mesmo tempo, ter a necessidade de criar células, seja em departamentos ou uma célula específica para atender a inovação. Inovação não é só tecnologia, né, Perobelli? Sim, não. A inovação, na minha visão, ela está dentro de cada um de nós. Então, para mim, o maior desafio é como estimular o profissional daquela determinada área ou daquele determinado produto a realmente inovar, né? Então, eu tenho que ensinar a esse público o que é inovar. Quais são as ideias? Então, este estímulo ele é obrigatório dentro das organizações hoje. Então, como fazer isso? Você comentou, será que eu terceirizo essa?
O Open Innovation é uma coisa que veio para ficar, você tem lá potenciais áreas de inovação dentro da sua empresa, que você pode investir, você pode buscar fora, mas você tem que... Quem conhece o seu negócio... Quem está lá dentro. Quem está lá dentro. Então, eles é que são os melhores transformadores de dores em solução. Então, eu vejo que esse incentivo, e existem já cursos para que a gente possa dar para os nossos profissionais, para estimular aqueles jovens ou não tão jovens assim, para conseguir fazer esse processo de inovação dentro de casa. Mas isso é top-down. O mindset tem que ser de cima para baixo. Não tem jeito de ser de baixo para cima. Infelizmente... Bottom-up não funciona, né? Vai ter vida curta. Porque legal, mudou, aí saiu aquele diretor, pum, volta tudo. Então, tem que ser top-down isso daí. Então, o ágil também funciona top-down, tem que ser top-down. E eu acredito que aí eu vou falar para vocês aí que são empresários, novos empresários, é o seguinte: permita que a equipe erre. É só assim que a gente vai conseguir dar estímulos às pessoas a criarem e inovarem. Permitindo o erro. É isso. É difícil, mas é isso. Mas é possível. É possível. A gente precisa valorizar a vulnerabilidade, né? Porque é uma forma de você conseguir criar outros caminhos e enxergar maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. E a tendência do ser humano é ficar na zona de conforto. Sem dúvida. Esse é um tema que está sendo muito discutido. Até eu fico vendo oportunidades nas vidas das pessoas, em comum aí, pessoal, mas profissionalmente falando, tem que ter esse fomento, tem que ter esse momento. Como é que a gente cria ritos dentro da organização que ajude a pensar fora da caixa, se é que é um termo adequado, né? Tá certo. Perobelli, falando do terceiro setor, onde você já tem essa história com o Instituto Atravessando a Ponte, tem novos projetos? Você tem alguma outra vertente? Vai ter algum tipo de expansão, já que você falou que tem uma quantidade de jovens? E no Instituto em si, a empregabilidade desses jovens, como é que... Porque é um grande desafio, né? Você forma, você consegue trazer, elevá-los para um novo patamar de conhecimento. As empresas estão abertas? Sim. Eu digo assim, o Instituto chama Atravessando a Ponte. A gente só finaliza o Atravessando a Ponte quando esse cara está empregado. Aí ele cruzou a ponte. Aí ele cruzou a ponte. Então, a gente acompanha até esse momento. Então, toda a nossa estratégia, além de identificar uma boa faculdade como a Impacta, além de acompanhar esse jovem ao longo do seu trajeto, mas a partir do segundo ano ou do primeiro ano, quando for tecnólogo, a gente já começa a buscar empresas que possam absorver. Inclusive, o próprio The Garage já tem 3 pessoas do próprio Instituto trabalhando lá, na área de tecnologia, na área de desenvolvimento. E já temos hoje, dos 40, 27 trabalhando como estagiário na área de tecnologia. Então, nosso desafio agora são os 13, que nós temos 40, né? Então, a nossa preocupação, sim, é a empregabilidade, porque senão ele vai terminar de fazer aquele curso e vai voltar para uma área mais administrativa, ali perto da casa dele, como atendente e tal, e não é isso que a gente precisa realmente fazer com que ele atravesse a ponte. Esse daí é o final da atravessar a ponte. Muito bom. Legal. Fazer um último, para a gente... Um wrap-up. E um pouco dessa visão rápida, vou fazer algumas escolhas, você me traz. Crescer em faturamento ou crescer margem? Crescer margem. Contratar, olhando primeiro para dentro, uma promoção ou trazer colaboradores de mercado pronto? Dentro. O que não é core business, terceiriza ou dentro de casa? Terceiriza.
É muito rápido, esse Perobelli não teve nenhum conflito, ia jogar né? contra o patrimônio. Mas foi uma pegadinha. Muito bom, Perobelli. Perobelli, eu queria te fazer uma pergunta. Que conselho você daria para o Perobelli de 10 anos atrás? Se eu tivesse que mandar um recado para o Perobelli de 10 anos atrás, eu diria para ele não desistir. Continue. Muito bom. No melhor estilo Nemo. Isso aí você pode cortar. Continue a nadar. É isso. Sempre. Porque eu vejo o seguinte, que a resiliência ela é um fator para o ser humano, né? Muito importante. Então, não desista. Hoje, qual é o recado que você dá para você hoje? Não desista. E qual é o recado daqui a 20 anos? Não desista. Não desista. Continue. A vida é finita, mas a coragem, a disciplina, ela é muito importante para que você consiga perseverar. É isso que eu deixo aqui o recado para todo mundo. Para mim mesmo há 10 anos atrás. Né? Muito bom. E resiliência, nós que gostamos muito de trazer um pouco da cultura da alta performance do esporte, acho que é um belo exemplo. Tem muitos exemplos no esporte, né? E a gente fica feliz. Acho que para terminar em alto nível, resiliência é um valor. Resiliência, ao mesmo tempo, pode ser uma competência e muito valorizado, acho que nos dias atuais. Estou do lado de dois resilientes aqui, é um orgulho, né? Esse no esporte e na profissão, você como ser, como empresário, que luxo. Pessoal, acho que fechamos aí com um belíssimo primeiro episódio. Queria agradecê-lo novamente por essa oportunidade de conhecer um pouco mais sua história, um pouco mais dos conceitos que norteiam a sua vida, e acho que fiquei, assim como o Alessandro, falando por ele, inclusive, feliz, porque tem visões de mundo similares e que olham numa rota de positividade, né? Você trouxe muito essa visão de olhar um mundo bem melhor, de uma maneira prática, sem esconder a realidade, ao mesmo tempo numa perspectiva positiva. E obrigado por estar conosco. Não vai ser o último, né? A gente já até deu a dica que ele vai ser nosso sócio no lado business. É verdade. Vamos engrenar. A ideia não é má, não, hein? Eu agradeço também aí vocês pelo convite. Fico muito feliz, né, de participar desse primeiro. E qualquer momento que vocês julgarem necessário, estarei aqui novamente, sem menor problema. Muito bom. Bom, pessoal, esse é o nosso primeiro episódio. Estamos felizes de estar compartilhando esse momento com vocês. Novos episódios virão. Curtam nas mídias sociais, sigam, compartilhem com os amigos, com os empresários, enfim, com todos aqueles que vocês sintam que possam aproveitar um pouco daquilo que nós trouxemos para vocês. E nos vemos no próximo episódio. Até mais!